no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos falar um pouquinho de tempestade. Do versículo 35 ao versículo 41. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos mais uma vez. Senhor, te damos graças, ó Deus, por esta noite, por esta igreja, uma igreja que o Senhor plantou aqui há tantos anos, que vem dando fruto. Peço a Ti, ó Deus, que neste momento o Senhor venha, através de mim, transmitir, Senhor, somente aquilo que o Senhor precisa, somente aquilo que a Tua igreja precisa. Que eu diminua neste momento e que o Senhor cresça, e que a Tua palavra possa atingir o coração dos Teus filhos, e possa produzir fruto, e possa germinar, e possa acalmar o coração dos Seus filhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito bem. Encontramos aqui uma das passagens que fala de tempestade, que fala de Jesus, que fala dos discípulos, que fala basicamente de como nós nos comportamos ou como se comporta um povo que anda com Jesus frente a uma dificuldade, frente a uma tempestade. E nós precisamos entender, principalmente no momento em que nós estamos, momento político, momento social, um momento que as nossas dúvidas são colocadas em cima da mesa, e junto com as crises econômicas, sociais, morais que nós estamos vivendo, a igreja é participante porque ela está no meio desse rolo todo, de toda essa bagunça que está sendo criada, de todo esse caos que está sendo criado, porque se Deus pegou o caos e transformou o cosmos, logo depois que Ele deu a ordem aos seus filhos que multipliquem-se, e eles foram multiplicando, e nós tivemos uma capacidade imensa de transformar o cosmos em caos. E assim a gente vem vivendo, transformando o cosmos em caos. Não é muito notório se, logo após a queda do homem no capítulo 3, para vocês verem como que a gente não consegue ter a rédea da criação de Deus e de cuidar de tudo aquilo que Deus criou. No capítulo 3 nós caímos, escondemos de Deus ao ouvir a sua voz. No capítulo 4, um irmão mata o outro. Isto é a humanidade. Nosso corpo é todo inclinado ao mal. Inclinado porque nós somos gerados em pecado. Mas graças a Deus, Jesus veio, através da sua morte vicária, uma morte de substituição, nos lavou de todo esse pecado. E hoje nós estamos aqui, sendo participantes deste mundo, sendo participantes de toda a construção social, econômica, política que nós estamos vivendo. Aqui está um texto que retrata muito as nossas dificuldades. Porque em medida que isso tudo vai se construindo, nós vamos passando por dificuldades, por tempestade que nós mesmos criamos. Existem tempestades que são criadas por ações externas.
Mas existem tempestades que são criadas por nós mesmos. Nós criamos dentro de nós alguns fantasmas, alguns bichos papões, que nós criamos e às vezes nós ficamos refém desses problemas. Um exemplo desses fantasmas que nós criamos é a dependência química. Criamos isso dentro de nós. A dependência alcoólica, criamos isso dentro de nós. A dependência das drogas, criamos isso dentro de nós. A desobediência às leis de trânsito, ou civis, ou morais, criamos isso dentro de nós. Porque isso nós geramos, porque nós somos inclinados a isso. Somos inclinados. E nós criamos os nossos medos. E aqui a gente enxerga uma passagem bíblica fantástica. Jesus havia passado todo o seu dia pregando as parábolas do reino, pregando a pessoas que pudessem escutar as palavras de vida, que gerariam vida e que transformariam a vida das pessoas. Logo à tarde, ele pede para os seus discípulos: entremos no barco, passemos para outra margem. No meio deste caminho, ele cansado, vai dormir. Enquanto ele dorme, vem uma grande tempestade a ponto de afundar esse barco, onde as águas enchiam o barco de água. Eles vão, sacodem a Jesus, Jesus acorda. Não te importa que pereçamos? Ele levanta e fala assim: vocês não têm fé. Passado mais alguns versículos, os próprios discípulos dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta passagem é baseada sobre esses 3 versículos. Sobre 3 perguntas, ou melhor dizendo. Uma pergunta dos discípulos para Jesus. Uma pergunta de Jesus para os discípulos. E a outra pergunta entre os discípulos. Jesus, não te importa que pereçamos? Jesus fala: vocês não têm fé? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Passamos por lutas neste mundo. Passamos por dificuldades. Mas nós não veremos o arco-íris se nós não passarmos por tempestades. Nós não conseguiremos contemplar a beleza dos montes se nós não estivermos no vale. A tempestade, muitas vezes, ela nos auxilia, ela nos ajuda a enxergar e levantar os nossos olhos ao céu e buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são de baixo. Porque quando nós buscamos as coisas que são do alto, nós receberemos só que o alto pode nos entregar. Quando nós recebemos aquilo que está aqui nesta base, neste baixo, nós vamos receber só aquilo que isto aqui pode nos entregar. Por isso que nós levantamos os nossos olhos ao céu e clamamos. As tempestades, elas acontecem. E um primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é que elas são inevitáveis. Nós não vivemos numa redoma de vidro. As tempestades, elas vêm para o rico, vêm para o pobre, vêm para o analfabeto, vêm para o iletrado. Nós não nos livramos, nós não somos livres. Nós não conseguimos evitar as tempestades. Elas chegam de repente. Uma outra verdade que nós podemos encontrar é que as tempestades da vida, elas são inesperadas. Tempestade não chega aí, aperta a campainha, não dizendo, ó, é a luta que está falando, é a tribulação que está falando. Elas chegam. Elas são inesperadas. Elas não mandam telegrama. Elas chegam em nossa vida sem mandar recado, sem avisar. Às vezes estamos confortavelmente dentro dos nossos lares. Uma enfermidade repentina chega e acomete a nossa família. Um adultério. As tempestades, elas chegam. Problemas financeiros. Nós não conseguimos evitar. Elas são inesperadas. Uma outra verdade. Nós não conseguimos administrar as tempestades. Aqueles homens que estavam com Jesus eram pescadores. Eles conheciam aquele lugar onde eles estavam. Era o ganha-pão deles. Estavam no mar, pescando.
E na verdade aquilo não era um mar, era um lago, chamado Lago de Genezaré, ou Lago de Tiberíades. 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, rodeado por colunas ou por montanhas, chamadas Montanhas de Golã. E no meio da fenda dessas colunas, o Monte Hermon, a 2.720 metros de altura. E por que aconteciam esses fenômenos, que é natural acontecer? O vento que vinha do Monte Hermon, onde o cume era gelado, ele vinha com força e batia nas águas. Aquelas águas, então, elas encrespavam e começavam a bombardear os barcos. Preste atenção. No momento em que os discípulos de Jesus entram naquele barco, não tinha tempestade. Eles entraram, seguindo a ordem de Jesus, ouvindo a voz de Jesus, dentro daquele barco, e eles estão no meio do caminho, quando, de repente, a tempestade chega. E é assim nas nossas vidas. Dormimos, temos uma noite absolutamente gostosa, descansadora, quando no dia seguinte a tempestade vem, a luta vem, o problema vem. E aí então esse problema começa a andar conosco, começa a viver conosco, dormimos com ele, acordamos com ele, choramos por ele. As tempestades, elas vêm, elas chegam, elas são inesperadas, elas são inevitáveis. E uma outra instrução, ou uma outra afirmação, as tempestades também são instrutivas. Muitas vezes Deus nos coloca em tempestades e lutas para que nós olhemos para o alto, para que nós os busquemos, para que nós tenhamos diante dele a nossa humildade, para que ele possa nos honrar. O próprio livro de Provérbios diz que a honra, ou melhor, a humildade precede a honra. Às vezes nós precisamos ser humildes e dobrar os nossos joelhos e buscar ao Senhor, buscar a sua face, buscar o seu entendimento, buscar o seu refrigério. As grandes perguntas feitas na tempestade. Eu disse para vocês que eram 3. A primeira pergunta que acontece está no versículo 38, onde diz o seguinte: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus estava cansado. E quem trabalha ou trabalha falando, ou tem algum professor aqui que trabalha durante todo o dia? Eu dei aulas, eu dou aula à noite na universidade. Mas a pessoa que fala durante todo o dia, chega à noite, ela está exausta. Exausta. Então Jesus entra no barco, dá uma ordem aos discípulos, passemos para outra margem, e ele vai tirar um cochilo. Pega o seu travesseirinho e vai tirar um cochilo. Quando de repente vem a tempestade, quando de repente eles se veem em perigo, eles tentam controlar a tempestade, não conseguem, e desesperados eles vão lá e acordam Jesus. Jesus, não te importa que pereçamos? Por que eles fazem essa pergunta? Por causa de 3 razões. Não era fácil para eles obedecer a Jesus e passar por tempestade. Eles não pediram para entrar naquele barco, não, irmão. Eles estavam ouvindo a Jesus. Eles estavam no centro da vontade de Jesus. Eles entraram no barco porque eles acreditavam em Jesus. E mesmo assim, eles passaram por tempestades. Entender a tempestade de Jó é fácil. Jó desobedecia. Mas entender a tempestade dos discípulos que estavam obedecendo? Passando por dificuldade. Então, Paulo escreve em Roma uma carta aos Filipenses que tudo aquilo que ele estava passando contribuía para o progresso do Evangelho. Uma segunda razão
que aqueles discípulos estavam desesperados. Não era fácil entender a necessidade com a demora de Deus. Vou fazer uma pergunta para os irmãos, não precisa nem se levantar a mão, mas há quanto tempo algum dos irmãos oram por um irmão se converter, por uma enfermidade ser curada? Há mais de 5 anos. Olhem, há mais de 5 anos. Te falo isso porque o meu sogro, Gerson Winkler, quem conhece? Gerson Winkler, veio com o Simon aqui para o Brasil, fundador da Igreja Presbiteriana. Orou 20 anos para a conversão de sua mãe. E a gente não consegue muito lidar com a demora. Nós temos uma dificuldade. Às vezes parece que Jesus realmente está dormindo e não está nos escutando. A demora, ela massacra. Dói mais a demora da resposta de Jesus do que o próprio problema. Marta e Maria, Lázaro enfermo, manda então avisar Jesus que aquele a quem ele amava estava doente. Vai então o mensageiro. Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. Diga lá para o pessoal que essa doença não é para a morte, mas que é para a glória de Deus. O camarada volta. Chega lá para Marta, eu avisei Jesus lá. Jesus falou que... Só quando ele chegou lá, o camarada já estava morto. É um dia para ir. De onde Jesus estava até onde Marta estava. Um dia para voltar. A Bíblia diz que Jesus ainda ficou por mais 2 dias aonde estava. Um dia para ir, um dia para voltar, mais 2 dias. O camarada estava morto há 4 dias. Quando o camarada chegou para dar o aviso para Jesus, o Lázaro estava morto. Então Jesus falou, vamos para lá que Lázaro morreu. Aliás, os discípulos não entenderam. Ele disse para os discípulos, vamos que Lázaro dormiu. Então Jesus vai caminhando. Ao chegar perto de onde Marta estava, Marta sai ao encontro de Jesus e diz, ah, Senhor, se o Senhor estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Aí Jesus vira para Marta e fala assim, não, ele há de ressurgir. Eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir no último dia. Aí Marta, Jesus dizendo, você não entendeu nada. Eu não fui. Eu não serei. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós temos problemas para lidar com a demora. Nós somos impacientes. Uma terceira razão, como conceber as nossas crises mais agudas com o total silêncio de Deus. Ei, pensa numa tribulação, é você orar e Deus não responder. Para eles não era fácil. Porque se Jesus estava dormindo, ele estava em silêncio. E não é fácil conceber ou entender, muitas vezes, o silêncio de Deus. Se nós olharmos para a vida de Jó, que perdeu a sua família, perdeu a sua saúde, perdeu a sua moral. A mulher se virou contra ele, contra Deus. Os irmãos, os amigos achavam que ele estava em pecado. Se nós olharmos para a figura de Jó, será que Jó não ficou incomodado com o silêncio de Deus? Jó faz 16 perguntas a Deus e 32 queixas. Aí no capítulo 38 do livro, diz que Deus respondeu a Jó num redemoinho. Sabe qual foi a resposta de Deus? Silêncio absoluto. Nenhuma palavra. Muito pelo contrário. Devolveu 72 perguntas para Jó.
Aonde você estava quando eu estava criando o firmamento? 72. E aí Jó entende, no capítulo 42, quando ele eleva os olhos para os céus e diz o seguinte: ah, Senhor, eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. Deus não nos garante respostas, mas Ele nos garante restituição. Jesus restitui tudo em dobro a Jó, menos a esposa. Pensa, 2 esposas. O restante tudo em dobro. A segunda pergunta que é feita é de Jesus para os discípulos. E está no versículo 40. Por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Os discípulos falharam no teste prático da fé. O que encheu o coração daqueles discípulos foi o medo. E quando nós estamos em tempestades, em lutas, em tribulações, o medo naturalmente entra dentro de nós. E quando o medo está dentro de nós, ele abafa a nossa fé. Porque o medo faz com que nós tentemos agir com os nossos próprios braços. Tentar, às vezes, fazer, muitas vezes, a nossa própria justiça. Eles tinham medo. E por que eles tinham medo? 4 respostas. Porque eles não acreditaram na promessa de Jesus. Ele disse para os discípulos: passemos para outra margem. Eles estavam indo para Gadara. Ele não disse para os discípulos: morremos em alto mar. Era Jesus que estava empenhando a palavra. Não era Pedro, não era Tiago, não era João, não era Maria, sua mãe, não eram os fariseus, não eram os zelotes, era Jesus. Passemos para outra margem. Ele não disse, mas tinha diabo para expulsar ainda, que eles estavam indo para Gadara. Uma outra questão, que eles tiveram medo, e em segundo lugar, que foi, eles negaram ou eles não entenderam a presença de Jesus. Jesus estava no barco. Jesus estava junto com eles na tempestade. Jesus está conosco, irmãos. Jesus está dentro do teu lar. Jesus está dentro do teu trabalho. Jesus está junto com você diante da sua enfermidade. Jesus está diante de você, dentro da luta que nós temos com os nossos filhos. Luta. As minhas nem começaram ainda, porque eu tenho uma de 8 e a outra, e o outro pequenininho. Terremoto, irmão. Pensa num menininho pentecostal que não para. Guilherminho, 5 aninhos. Às vezes, nós negligenciamos, muitas vezes, a presença de Jesus no nosso meio. Negamos a onipresença de Deus. Negamos a onipotência de Deus. Negamos a onipresença de Deus. Aos domingos a gente vem ao culto. Uma vez por mês, tomamos a ceia. Lembramos da morte de Jesus. Lembramos do perdão dos nossos pecados. Mas muitas vezes nos esquecemos que carregamos dentro de nós a terceira pessoa da Trindade. Nada mais e nada menos que Deus, o Espírito Santo. Somos morada do Altíssimo. Templo do Espírito Santo. Templos e pedras vivas, no qual caminhamos com Ele. E é por causa dele que a gente não faz mais besteira. Mas uma outra
Uma outra questão que eles negligenciaram. Versículo 38, foi a paz de Jesus. Talvez o maior drama dos discípulos não foi a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo, em paz, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. O bicho pegando, o barco por afundar e Jesus dormindo. Negligenciamos muitas vezes a paz que temos recebido do Senhor. Eu congreguei com um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Renovada, pastor Leôncio. Morreu aos 96 anos. Mas já tinha 40 anos que ele já tinha recebido sentença de morte, um câncer no intestino. Há 40 anos. Ele ia no médico, o médico dava 2 semanas. Passava 3 meses, 4 meses, ele voltava no médico, o médico perguntou, não morreu ainda? Não, estou firme. Aí ele chamava a esposa do pastor Leôncio e falava assim, olha, é melhor se preparar, porque ele não vai muito longe. Passava 2 anos e ele voltava no médico. 40 anos, irmãos. 40. Não morreu de câncer. Morreu de morte morrida. Dormindo. Todas as vezes que eu encontrava com esse homem, reverendo, perguntava para ele como é que ele estava. Mesmo em meio às dores, com morfina, ele dizia, está tudo bem. Caminhando com Jesus. Tinha paz na sua fronte. Frente à sua dificuldade. Frente à tempestade que ele estava vivendo. Em quarto lugar, eles negligenciaram o poder de Jesus. Sabe por que às vezes a gente não recebe bênção? Porque a gente acha que Jesus ainda não faz milagre. Faz sim, irmão. Porque às vezes a gente acha que a gente serve um Deus morto. Mas Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele continua fazendo em nossas vidas um milagre. Só o fato de você abrir os seus olhinhos no dia de amanhã e respirar é milagre de Deus. Às vezes nós vivemos como se Jesus estivesse morto. Levantamos as nossas vozes em oração e as nossas orações não passam do teto. Porque isso também é da nossa cultura. O Brasil é um país muito místico. É por isso que tem tanta rosa ungida, lenço ungido, água ungida. Nós somos místicos, isso faz parte da cultura. Isso atrai as pessoas. Essa aqui não está unginda não, né? Não, então tá bom. Posso beber. Às vezes nós negligenciamos a ressurreição de Jesus. Caminhamos, vivemos, estamos dentro da nossa família, passamos dificuldades e às vezes agimos como se Jesus ainda estivesse morto. Nossa tortura durou 3 dias só, irmãos. Ele ressuscitou ao 3º dia. Vive e está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, que um dia há de vir julgar os vivos e os mortos. Aqui tem credo apostólico? Tem, né? Porque na igreja católica, eu fui seminarista católico, irmãos. Eu sei que aqui tem. Durante 5 anos. E lá a primeira coisa que a gente tinha que decorar era o credo apostólico. Não é? Foi católica, né? Queremos um Deus todo-poderoso, que anda conosco, que escuta os nossos corações, que escuta as nossas lágrimas. Lágrimas, Ele escuta, porque as nossas lágrimas são a manifestação daquilo que o nosso coração sente. Às vezes nós dobramos os nossos joelhos. E eu sou muito chorão, irmãos.
Às vezes eu dobro meu joelho e nas minhas orações eu choro copiosamente. Choro. Porque eu lembro o dia e a hora que o Jesus me salvou. Eu lembro o dia e a hora que eu tive um encontro com o Senhor e que Ele transformou a minha vida. 7 de outubro de 2005, às 19h38, num culto da Assembleia de Deus, o sermão foi pregado no Salmo 23. Ele pegou o versículo 1 e o 2 só. O pastor não me lembra o nome dele, mas era de Indaiatuba. Ele fez o apelo, que eu não concordo muito, mas ele fez o apelo. E eu não fui para frente. Mas eu cheguei em casa, morava com Murilo Bertani. Alguém conhece Murilo Bertani? Murilo Bertani, morava com ele. Entrei dentro do meu quarto, cheio de problema. Eu estava cheio de problema. Fazendo a faculdade, sem dinheiro para pagar a faculdade. Dobrei o meu joelho. Chorei. 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 E disse para Jesus naquele dia: Senhor, não me deixe mais sair isso que eu estou sentindo. Nem no seminário, quando eu estava no catolicismo, fazendo seminário e estudando teologia, eu não senti aquilo que eu estava sentindo. Meu coração queimar, ferver, porque eu reconheci a paz em meio à dificuldade que Jesus estava me trazendo. E a terceira pergunta para a gente encerrar, que é a pergunta que é feita entre os discípulos: quem é este? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Este é aquele que tem poder sobre a enfermidade. Este é aquele que tem poder nas tempestades. Este é aquele que tem poder sobre os demônios. Este é aquele que tem poder sobre a morte. A quem nós servimos? Às circunstâncias ou ao Senhor das circunstâncias? O que é que você está passando dentro da sua casa, dentro do teu trabalho? O que é que nós estamos passando junto aos nossos filhos? Como estamos vivendo? Será que estamos olhando para o céu e dizendo: Senhor, eu te sirvo como aqueles discípulos. Eu venho à igreja, dou dízimo todo mês, dou até uma cesta básica, e o Senhor está fazendo isso comigo? Está permitindo que eu passe por dificuldade? Que foi isso que os discípulos estavam passando. Eles estavam aceitando a ordem de Jesus, a voz de Jesus, estavam no centro da vontade de Jesus e estavam passando por dificuldade. Eu já fiz isso, rapidinho, para a gente encerrar. Fiz isso quando a Helena nasceu. Parto marcado para as 10 horas da manhã. 24 de dezembro de 2009. Estava trabalhando os médicos, os bombeiros e o Papai Noel, só. E eu ali no hall, aguardando o parto. O parto foi adiantado para as 8 horas. Uma cirurgia de emergência. A Helena estava com restrição de crescimento. Não sei se tem médico aqui, mas ela estava com restrição de crescimento. Existia um fator de crescimento que era um índice, uma taxa de 80, de 70 a 70, de 70 a 80, e o índice da Helena era de 8. A Camila estava sem líquido, não percebeu o líquido, o vazamento do líquido. Talvez o organismo tenha absorvido e ela teve que fazer uma cirurgia de emergência e eu ali no hall, esperando. De repente, irmão,
Desce o enfermeiro correndo na escada e eu ali no hall. Só tinha eu lá. Só tinha a Camila no centro cirúrgico. Não tinha mais ninguém. Desce correndo. Aí ele sobe com um balão de oxigênio, pequenininho assim. Acho que ele esqueceu de alguma coisa, ele voltou. Aí meu coração... Acho que ele esqueceu de alguma coisa e voltou. A hora que ele voltou, eu peguei ele pro larinho. Falei, camarada, fala o que está acontecendo. Como é que está minha esposa? Minha esposa está viva? Ele bateu no meu braço e falou assim, pai, depois a gente conversa. E subiu com uma maca pequenininha, de madeira. Irmãos, eu fui para a janela da Santa Casa de Misericórdia, ali na Unimed. Olhei para o céu e fiz exatamente isso, reverendo. Disse para Jesus, eu não acredito que o Senhor está fazendo isso comigo. Eu prego a tua palavra. Eu te sirvo. O Senhor me resgatou de um lugar que só eu sei. Eu confio no Senhor plenamente. E o Senhor está fazendo isso comigo. Algo veio no meu coração. É uma palavra. O primeiro pensamento que veio foi o seguinte: petulante. De repente desce a Helena. Parecia uma picanha maturada, com aqueles vácuos. Com um balão de oxigênio. Direto para a UTI. E aí a médico, Dr. Jadson, ele olhou para mim e falou assim, Robson, eu vou precisar correr com ela para a UTI. Mas você quer ver ela um pouquinho? Vem aqui. Eu entrei dentro da enfermaria. E aí colocaram ela dentro de uma incubadora cheia de negocinho para ela respirar. Aí eu falei assim, posso colocar a mão nela? Ele falou, pode, mas não muito. E eu coloquei o meu dedinho na mãozinha dela. Ela fez assim, ó. Bem forte. Eu comecei a chorar. Porque ali eu vi a mão de Deus me segurando. E dizendo para mim exatamente isso que disse para os discípulos. Você não tem fé? A Helena tem uma cicatriz. Eu vou contar mesmo. Eu sou de contar testemunho. Tem uma cicatriz bem em cima do cóccix. De uma espinha bífida que não desenvolveu. Ela tem um V na caixa craniana de uma hidrocefalia que não desenvolveu no ventre da Camila. Jesus cuidou da minha filha no ventre da minha mulher. Porque talvez ele soubesse que eu não aguentaria. A gente passa por luta, irmãos. Aí vem o Guilherme. Lindinho. 9 meses de idade. Um diagnóstico de leucemia. Só que ela estava crente, né, irmão? Eu não sabia muito bem o que era leucemia. Eu sou meio ignorante nessas coisas. E quando eu cheguei em casa, eu entrei na internet para ler sobre a questão. Eu queria saber prognóstico e tal e coisa. Irmão, o resultado da minha pesquisa foi traumática. Chorei a noite inteira no pé do berço do Guilherme. Achando que eu não o veria mais. Mas ainda eu tinha paz. E aí, quando o filho de crente fica doente, aí enche de gente orando lá no hospital. Eu tenho os exames do diagnóstico do Guilherme de uma quinta-feira. E eu tenho o resultado depois de 2 dias onde eu pedi para a igreja orar.
do resultado do Guilherme. 2 dias após a igreja estar orando, o Guilherme não tinha um diagnóstico mais de leucemia. Nada. Eu tenho os 2 exames. Eu vou guardar esse negócio aqui. Porque Deus, Ele cuida dos nossos. E Ele cura segundo a sua vontade. Porque existem muitos casos iguais aos meus que não tiveram finais felizes. Porque nós precisamos entender a soberania de Deus. Nós precisamos entender que existem situações que Deus não vai mudar. Porque Deus é soberano para curar e para não curar. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma